Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Undicast. Hoje nós vamos falar sobre os processos de certificações institucionais, conversando um pouquinho sobre os benefícios para a instituição, para a equipe e para os pacientes. Nesse episódio nós temos dois convidados super especiais, a Adriana Silva e o Ademir Ramires. A Adriana é enfermeira, estomaterapeuta e o Ademir é também enfermeiro, dermatologista e membro da Sobend. Bem-vindos ao nosso episódio do Undicast. Obrigada, Camila, pelo convite. Agradeço a participação e o convite. Bom dia, Camila, tudo bem? Agradeço a Hartmann pelo convite, por estar participando desse episódio. E acho que pra gente vai ser muito importante, né, Adriana? Sim. Essa troca de experiência. Eu acredito que trazer duas pessoas é o primeiro episódio que as pessoas estão vendo que a gente tá com duas pessoas e é justamente isso. A gente trazer essa troca de duas instituições totalmente diferentes, né? Aqui a gente tem uma instituição privada, aqui a gente tem uma instituição pública, pra gente ver essa mudança. E por que a gente convidou vocês, né? Por que vocês são tão especiais para nós aqui hoje? Porque vocês participaram na linha de frente do Prevenção e Ação, né? Que é a certificação da Hartmann nas instituições que vocês trabalham. E por ser a linha de frente, eu acho que não tem pessoas com mais experiência do que vocês dois para estarem aqui, dividindo um pouquinho com quem tá assistindo a gente hoje, para que talvez almeje também essa certificação nas instituições deles, né? E eu queria começar, né, antes de vocês dividirem um pouquinho a experiência com a gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que brilhou os olhos num programa de certificação. O que brilhou os olhos é você ser avaliado por uma terceira pessoa já certificada pela Sobest. Esse selo da Sobest também é muito importante. E vocês também virem agregar com a gente, contribuir junto com o protocolo, com o nosso protocolo, ter essa abertura de falar, vou contribuir com o protocolo da instituição. Então, isso que brilhou os olhos. Acho que a parte científica, né? Acho que é super importante as atualizações para toda a equipe, para a equipe multi. Eu acho que num processo desse, a equipe multi, ela é essencial para que o processo corra da melhor forma possível. E foi essa visão mesmo que nós tivemos, dessa junção de toda a equipe multi para que esse programa saísse dentro da instituição. Eu acredito que realmente todo esse trabalho, né, vem a agregar para a instituição. E quando vocês comentam, né, tanto da questão científica, da avaliação de protocolos, vai muito ao encontro dessa etapa diagnóstica que a gente tem dentro do Prevenção e Ação, né? De realmente fazer, não é apontar erros, né? Mas sim conseguir agregar baseado na evidência, baseado no que dizem as boas práticas, baseado em consenso. Eu acho que isso é muito importante. E como o Ademir falou, a equipe multi também, a gente precisa de braços, né? A gente sabe que a enfermagem, a gente adora abraçar o mundo, mas é bom a gente ter braços dentro da instituição. E falando em instituição, né, o que vocês acham que mudou na instituição de vocês através de um protocolo de prevenção validado por um programa de certificação? Mostrou, assim, a preocupação que a empresa tem de ter um excelente processo na qualidade desse cuidado com o paciente e se esse processo realmente está sendo funcional. Então, foi importante por causa disso. Para nós temos duas instituições, né, dois núcleos dentro da mesma instituição, na verdade. Para a gente, a conscientização foi importante para ambos os núcleos, porque acho que sem a conscientização de toda a equipe seria muito difícil. Então é um trabalho assim, lento, mas essa conscientização ela é necessária para o andamento do programa. Vale falar agora, quando o Ademir falou lento, até contextualizar para as pessoas que estão assistindo a gente, né, que a certificação ela não acontece, né, em um mês, ela demora um tempo para acontecer, justamente para que todos os processos eles sejam alinhados, eles estejam adequados, né, que a gente consiga construir realmente esse cenário de prevenção, essa conscientização dentro das instituições. E falando em conscientização, eu acredito que a gente volta muito no profissional, né?
E ele é extremamente importante durante todo o processo, durante a prevenção, né? Até os estudos dizem que 80% de um protocolo de prevenção é cuidado. Então, é a equipe, né, multidisciplinar, mas mais precisamente a equipe de enfermagem que está envolvida nesse processo, né? E qual foi o feedback de vocês, dos profissionais, em relação à instituição, à prevenção? Se vocês perceberam que eles foram beneficiados com o programa? Sim, eu acredito que teve uma maior autoestima deles, porque eles falaram, ganhamos uma certificação que eu participei. E como é uma certificação que participou o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, então eles se sentiram muito presentes, então eles ficaram muito felizes com isso. E falar, trabalho numa instituição que é certificada no processo de prevenção. E eu fiz parte disso. E aí foi muito importante. Legal. Acho que essa parte que a Adriana comentou é extremamente importante para os profissionais mesmo, que participaram com essa certificação profissional, que foi mérito de cada um, né, por ter participado de todos os módulos e, consequentemente, os benefícios vão ser sempre para o paciente, mas para os funcionários, para os servidores, é de extrema importância a atualização dos protocolos, de todos os guidelines. Isso é muito importante para eles, eu acho. Então, acho que esse feedback a gente recebeu na nossa instituição, porque a atualização científica, técnica é sempre muito bem-vinda. E assim, foi importante também que muitas vezes a gente vê alguns cursos de atualização, foca muito no enfermeiro. Uhum. E foi focado tanto no enfermeiro, no técnico do auxiliar. Então, eles ficaram muito felizes por causa disso. Porque focou nas 3 categorias, né? E isso foi uma coisa muito importante que a gente, quando estava na construção realmente do programa, a gente quis bater isso junto, né, da Sobest, que é a nossa validadora, a participação realmente, né, do profissional que está na ponta, porque são eles que fazem a prevenção, né? E a gente quis realmente amarrar isso e falar, não, para você conquistar diamante, para você conquistar ouro, para você conquistar prata, você tem que ter um mínimo de porcentagem de profissionais certificados com a certificação profissional. E a gente sabe que isso não é fácil também, né? Não. Fazer as certificações na instituição, fazer com que todos os profissionais participem, né? Sim. E também... E eles entenderem também o processo, que às vezes eles falavam, o enfermeiro prescreveu, mas o que quer dizer? O que eles estão falando? O que é uma escala de Braden? Então, vocês explicaram para eles durante o treinamento, então eles sabem do processo desde a raiz. Uhum. Então, criou uma raiz, uma cultura entre eles também. Quando vocês comentam, né, às vezes do desafio de juntar todos os profissionais, eu acredito que nas 2 instituições a gente conseguiu vivenciar a força-tarefa realmente de juntar todo mundo, de certificar todo mundo, de tirar dúvida, de pegar às vezes o pessoal no próprio plantão e fazer, de ir lá em loco, pegar na mão e fazer, né, acontecer, pegar uma escala de Braden e certificar que a escala de Braden está correta. Tudo isso a gente conseguiu desenvolver dentro das instituições, né? Até teve, Dri, não sei se você lembra, mas acho que com certeza lembra, que vocês fizeram até uma pré-auditoria, né? Foi. Antes da visita. Fizemos. E assim, foi importante também que demonstrou que o colaborador, ele entendeu o protocolo e está colocando em prática o conhecimento que ele teve. Então, isso também foi bem importante. Porque às vezes a gente tem um protocolo, né, na instituição, tá lá, o protocolo tem várias páginas, 80 páginas no protocolo, e aí pergunta pra quem tá na ponta, pro técnico, pro auxiliar, pro enfermeiro, e às vezes nem o enfermeiro sabe, né, que tem um protocolo, onde está esse protocolo, né? E uma das perguntas, né, da Sobest era, tem o protocolo? Onde está o protocolo? Né? Era pra ter o físico lá, pra folhar e olhar, né, pelo menos um resumo, né, do montante do protocolo. E pra gente, na instituição, foi super importante a avaliação da Sobest, porque nessa revisão dos protocolos não ficou único, exclusivo da enfermagem.
foi incluso sim a equipe multi. Então isso pra gente foi super importante, porque não ficou um protocolo único, exclusivo, que foi feito só pela enfermagem. Não, existe a equipe multi dentro desse protocolo nosso. Então isso foi super importante, essa divisão aí de experiência, essa troca de experiência com a gente. Pensando na equipe multi, uma das especialidades que a gente percebe que a gente incluiu muito nos protocolos foi principalmente a nutrição, né? De saber que aquele paciente em risco, ele tem que passar por uma triagem nutricional e se tem a prescrição de enfermagem para cada risco identificado, por que não, né? Uma prescrição de nutrição para cada risco identificado. Eu acho que isso também foi extremamente importante, né? Sim. E no nosso também a gente colocou a parte da fisioterapia também, que descreveu para cada classificação um cuidado também específico. Né, o reposicionamento, a mobilização precoce desse paciente, né? Eu acho que isso tudo vem a somar, né? E agora falando em paciente, né? A gente não pode esquecer que qual é o nosso principal objetivo quando a gente fala de cuidado, né? Nós 3 somos enfermeiros, né? A gente sabe qual é o nosso objetivo dentro da instituição, do cuidado centrado ao nosso paciente, né? E nesse sentido eu queria perguntar para vocês em relação à certificação, né? O que vocês acham? Quem realmente foi o maior beneficiário nessa certificação? Foi o paciente, em primeiro lugar, porque a gente vê a redução dos indicadores negativos, passou a ser um indicador positivo. Maravilhoso. E assim, o paciente... E assim, as notícias correm, né? Então, assim, aquela instituição é certificada, então eu sei que se eu precisar daquela instituição, esse problema eu não vou ter. Porque todo mundo está preparado para cuidar daquela situação. Perfeito. Isso é importante. Acho que é uma resposta aí que não tem muita opção, porque a realidade é o paciente, né? Logicamente, toda a equipe profissional que está ali na linha de frente com esse paciente, ele vai se atualizar. E essa atualização, na verdade, o benefício vai ser sempre para o paciente. Então, eu falo que a gente está em 2 etapas aí, que o funcionário ele é beneficiado, mas o retorno sempre vai ser para o paciente. Então, isso é de extrema importância, a atualização desses funcionários também. E quando vocês comentam isso, principalmente quando a Adri falou em questão dos indicadores, né, e das notícias correm, eu quero que vocês entendam também o peso que vocês têm enquanto instituição, que vocês são referência, né? Vocês são referência para todas as instituições públicas, né, porque é uma referência de uma instituição pública certificada nas boas práticas de prevenção, né? Vocês receberam um selo de que vocês realmente fazem prevenção numa instituição pública. E vocês também, né? Numa instituição, mesmo sendo privada, a gente consegue fazer todas as questões de prevenção e ser referência dentro, né, para o nosso paciente, para o nosso beneficiário. Quando eu for escolher um plano de saúde, qual plano será que eu vou escolher, né? A gente tende a escolher o que vai me trazer maior qualidade, mais segurança, né, na escolha. E assim, a gente faz a prevenção e eles explicam para o paciente por que estão fazendo. Então, a partir do entendimento que eles tiveram, eles vão fazendo essa parte educativa também, desde a raiz, e vai criando essa cultura entre todo mundo. Né? É o que eu penso também. E colocar o paciente também como centro do cuidado dele, né? Isso também é uma questão da prevenção, né? A gente tem que incluir ele nesse momento e essas orientações, elas são extremamente importantes. Sim, muitas vezes o paciente fala, mas por que você tá colando isso em mim? Aí ele vai ter o paciente entender e ganhar essa segurança também. Pegando esse gancho aí, os próprios pacientes da nossa instituição, alguns pacientes que são conscientes, orientados, mas tem paciente de 101 anos na nossa instituição, que ele próprio fala assim, mas funcionário, você não vai colocar a placa em mim hoje? Porque muitas vezes ele está sem placa, mas ele fala assim, mas você esqueceu da minha placa depois do banho. Então, isso ficou meio que marcado pra gente, porque os próprios pacientes, para eles entenderam que é super importante. A criação da cultura mesmo. Isso. Reforço dessa cultura do cuidado. E outra coisa que agora me veio na cabeça é que tem o paciente que pede,
né? Isso. Mas a gente vê muito relato, principalmente nos treinamentos, dos técnicos, até os enfermeiros comentarem: ô Camila, mas o paciente não aceita, ou a família quer diferente. E a gente fala: agora você tá empoderado, você tem o conhecimento, e é isso que você tem que explicar, o porquê das coisas. Só chegar pro paciente, pro familiar e falar o que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer isso, né? Tá prescrito que eu tenho que fazer. Não, você tem que explicar o motivo. E além de explicar o motivo, o desfecho de não realizar, né? O que pode acontecer com esse paciente, falar o que é uma lesão por pressão, explicar para o paciente o que pode acontecer como evento adverso para que ele aceite aquele cuidado. Porque tem muito paciente que não aceita. E se você não tem essa cultura, não tem esse treinamento, ele vai falar: tô fazendo porque o enfermeiro prescreveu. Então, Se você não quer, eu não vou fazer, tudo bem, né? E essa conscientização mesmo que a equipe precisa, o porquê, né? Não dá para ser aquela coisa, porque o enfermeiro prescreveu. Então, por isso que a importância de toda a equipe ter participado do programa, saber o porquê, todos saberem o porquê a conduta do enfermeiro naquele momento, que tem um porquê, a parte científica. Né? Então, isso foi super importante mesmo para toda a equipe. Show de bola. Dentro de todo esse processo, né, a gente também tem a questão, a gente passa pela etapa diagnóstica, né, só para contextualizar para quem está assistindo a gente tem toda a parte operacional, de fazer ajuste de protocolo, de fazer o treinamento dos profissionais, para daí depois ir para a etapa realmente de certificação, né? A etapa que dá um frio na barriga, porque vai receber a visita da Sobest, né? Queria que vocês comentassem um pouco da experiência da visita da Sobest, né, nas instituições de vocês, e qual é o peso dessa visita, né? O que vocês sentiram, né, de ter essa parceria, de ter essa validação como a de uma sociedade tão renomada hoje pra gente, né? Sim, é bem essa avaliação eu tenho o meu protocolo, eu acredito que ele está certo, mas é uma terceira pessoa avaliando. E essa terceira pessoa com o nome da Sobest em peso. Então, assim, conforme o relatório que ela faz de conformidade, que através desse relatório de conformidade que ela vai checando se a gente está dentro dessas normas, então acaba empoderando a gente mesmo. Fala: não, eu estou no caminho certo, meu protocolo está certo. Acho que é isso mesmo. A Sobest só confirma: estamos no caminho certo. E isso pra gente é de extrema importância, porque é uma terceira visão que a gente tem do nosso trabalho que está correndo, né? Um trabalho que já foi feito dentro da instituição, com os profissionais que já estão atuando. A gente passa uma avaliação com vocês da Hartmann para avaliar, ver se está tudo ok, ou se a gente precisa fazer alguma outra revisão e incluir algumas coisas atualizadas dentro do protocolo. Então, isso... E a avaliação final, vamos dizer assim, da Sobest, eu falo que é o selo de garantia que a gente recebe, né? Exato. Então, pra gente é muito importante. É uma sociedade renomada. A Soraya Rizzo, que foi fazer a visita pra gente, a gente conhece o trabalho dela, então pra gente veio aí com um peso bem maior, porque é alguém do nosso meio aí, que a gente está sempre nos encontrando nos congressos, nos eventos. Então, pra gente foi muito importante. Quando a gente fala, né, de ser avaliado por uma terceira pessoa e ter a opinião, né, uma validação de uma terceira pessoa, é bem isso mesmo. Quando a gente às vezes está numa prática, a gente que tá o tempo todo ali, a gente não consegue olhar às vezes o macro, não consegue olhar uns detalhes, né, que são realmente ajustes finos que precisam ser feitos, né? E às vezes, por mais que tenha passado por Camila, tenha passado por Ademir, tenha passado por Adriana, toda uma equipe, ainda chega a Sobest, né? E ainda coloca uma cerejinha no bolo, né? Mais ou menos mesmo, isso. Porque ainda tem a expertise, né, da pessoa enquanto sociedade, da pessoa enquanto profissional, estomaterapeuta. Eu acho que isso também vai muito ao encontro do que a gente almeja numa certificação, né? Sim, e assim, o profissional que está recebendo, ele tem que ter essa maturidade também, que às vezes as pessoas falam: nossa, vai ser uma certificação da Sobest, tô com medo. Será que vai dar certo? Não,
ela vai avaliar. Se tiver alguma coisa que não esteja conforme, a gente vai ajustar. Então tem que ter essa maturidade também, né? E voltando para aquela... já deixa você contextualizar, tá? E voltando para aquela parte, né? Não é apontar erro, né? É dar sugestões. Em nenhum momento a gente disse assim, vocês têm que fazer isso, né? É realmente sugerir melhorias. E acho esse ponto super importante, porque eu falo que tem que ser tudo muito tranquilo, não é uma coisa que vocês vão ter que modificar porque vai ser assim. Não, acho que tudo senta, conversa, vamos pensar o porquê, vamos pensar também nossos pacientes são diferenciados. Muitas vezes o nosso protocolo não pode ser igual ao protocolo da instituição da Adriana. Exatamente. Porque nossos pacientes são diferenciados, né? A gente tem dois tipos de paciente dentro da instituição onde eu trabalho. Então a gente tem que ter esse olhar que eu como enfermeira eu tenho, você como Camila, enfermeira da Hartmann tem, e também o olhar da Soraya, no caso da Sobest, também ela teve um outro olhar. Então são alguns ajustes assim que não vai ser padrão para todos. Então esse olhar é muito importante. E também a questão de até mesmo uma melhoria de insumos, ver tudo que a gente tem disponível dentro da instituição, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Uma pessoa de fora vir validar e perceber o quão grande a gente consegue ser, né? Independente dos cenários que estiverem. É o profissional que vai fazer a diferença na ponta, né, gente? Mas a gente sabe que todo processo a gente tem desafios. Sim. Né? E o que vocês acham que foi o principal desafio aí durante todo esse percurso da certificação? Quando veio a proposta, um pouco me assustou. Eu falei assim, não, vamos certificar 100% dos colaboradores. Aí vem aquela questão, nossa, tem escala, tem um plantão, como que vai ser? Mas eu falei, não, eu sou uma pessoa de muita fé que vai dar certo. E a gente foi caminhando aos poucos. Não é um processo, que nem você falou, que é um processo rápido. Demora um tempo. E a gente conseguiu atingir esse objetivo. Então, assim, a gente tem que ter fé, tem que ter perseverança no que a gente está fazendo, que a gente viu que dá certo. Mas assustou nesse começo, sem falar 100%. 100%. É porque vocês pensam alto, né, gente? A gente tem que mirar no topo, né? A gente também, na nossa instituição, nós tentamos mirar no topo. A gente chegou, acho que a 90%, se eu não me engano. Mas, assim, eu acho que tudo começa, no nosso caso, nosso diretor de departamento, a ajudar a gente e abraçar essa causa, né? Eu acho que a gente começa pelo nosso diretor, que abraça a causa. Ele é super a favor das tecnologias, atualização, um programa de grande renome dentro da instituição, uma instituição pública, para a gente é extremamente importante. Acho que desde quando o nosso diretor da instituição abraçou essa causa, então a gente teve a certeza, então estamos no caminho certo e vamos seguir em frente, né? Porque a gente precisa do apoio para que a gente consiga fluir tranquilamente. É um processo aí lento, lógico, mas a gente precisa do apoio para que consiga deslanchar mesmo tranquilamente todo esse processo, que é o processo de levantamento de números, né? Porque para a instituição o que vale mesmo são os números. A gente tem que pensar o custo de uma prevenção e pensar lá no tratamento se a gente tiver uma lesão. Então a gente precisa realmente mostrar para a nossa diretoria que ainda hoje a prevenção, o custo é menor do que um tratamento. Então acreditar nos números que a gente tem ali, que a gente pode demonstrar, isso é super importante. E eu falo que daí o demais é realmente, eu falo que o maior problema aí, desafio mesmo, foi referente à escala para participar dos módulos que são necessários para a efetivação do programa. Mas eu falo que é uma satisfação você ver esse caminhar até chegar à visita técnica. Você pensa lá no comecinho, onde a gente começou a estudar todo esse processo. Será que vai dar certo? Não vai? Vai, porque o nosso diretor está acreditando e ele sabe que vai dar certo.
Alguém tem que eu falo, ser a linha de frente e fazer caminhar. Mas assim, a gente chegar num ponto que, nossa, deu muito certo. Foi tranquilo, na medida do possível foi tranquilo. Então pra gente é uma gratificação muito grande, né? E a gente teve tanto discurso de fé, tem que ter fé que vai dar certo, né? E acreditar que vai dar certo. Se hoje, vocês, tanto como instituição pública quanto instituição privada, se vocês fossem encorajar quem tá assistindo a gente, né? Que estão em instituições na mesma referência de vocês, no mesmo caminho, né, de protocolo ou de construção de prevenção, ou até mesmo se for encorajar uma instituição a buscar uma certificação de boas práticas como prevenção e ação da Hartmann. O que vocês diriam para essas pessoas hoje? Que a gente, através da nossa experiência, né, a gente viu que é possível, tanto a privada quanto a instituição pública, que é um trabalho em equipe e que você tem que persistir que você vai conseguir. Pode ser, num primeiro momento você não consiga a diamante, mas você consiga uma menor. E aí você vai trabalhando até você conseguir atingir o máximo, né, que é o diamante. Mesmo que seja uma menor, mas você já tem um selo diferenciado ali na sua instituição. E aí você vai trabalhando cada vez mais para uma melhoria. E que é possível conseguir sim. Pra gente, eu falo que, como indicar, eu acho que eu acho que primeiro vem o prazer, né? De você pensar lá no comecinho, e a hora que você passa pela visita técnica da Sobest, e você vê que você chegou onde a gente queria mesmo, né? A gente conseguiu passar todas as etapas e concluída com sucesso. Isso é muito gratificante, porque a gente pensa assim, nós conseguimos conscientizar toda a equipe, né? Conscientizando a equipe, a gente conseguiu melhoria para esses pacientes, né? E então isso pra gente foi de extrema importância. E eu falo que vale cada dorzinha de cabeça que a gente teve, né? Cada documento que a gente teve que fazer alteração, cada documento que a gente teve que revisar, né? Cada conversa que a gente teve que ter com o auxiliar, com o técnico, com o enfermeiro, ou mesmo com a nossa diretoria, né? Não, é válido, vamos pensar, vamos trocar, vamos pensar de outra forma, vamos ver qual o custo de hoje, qual vai ser o custo de amanhã. Então, pra gente é muito gratificante passar por todo esse processo. Foi super importante e eu falo que vale cada dor de cabeça que a gente teve, vale mesmo. Vocês passaram por etapas sistematizadas, né? Como você falar, passou por cada etapa. E são etapas sistematizadas e que não acabaram com a visita da Sobest, né? Sim. Eu acho que isso também é extremamente importante. Receber o troféu não significa que acabou. Sim. Muito pelo contrário, né? A gente precisa cada vez mais provar a diminuição dos nossos indicadores, né? Chegar mais perto do zero no indicador, né, da lesão por pressão dentro das nossas instituições, para que realmente a qualidade do cuidado seja evidenciada através desses indicadores. E também lembrando, né, que o Prevenção em Ação, ele possibilita com que a gente consiga escrever e mostrar o que a gente consegue fazer dentro das instituições, né? E levar para um congresso. Eu acho que a gente tem que ser empoderado nesse sentido, né? De mostrar num congresso, num estudo científico, mostrar a custo-efetividade, como o Ademir falou, mostrar a questão dos indicadores, como a Adri falou. Eu acho que essa contrapartida da indústria para vocês também vem muito a calhar, né? Sim. Opa, peraí. Sim, porque a partir do momento que a gente vê que a equipe está empenhada, ela faz conforme o protocolo. Então, a gente tem redução de custo, tem redução de lesão. Então, isso desperta também o interesse de cada vez mais se desenvolver e para a certificação. E a gente demonstrar isso para outras pessoas também. Exatamente. Demonstrar justamente que é possível e na metodologia lá dos estudos, exatamente ensinar como fazer, né? Que quem fez sabe ensinar como fazer e vocês, os que estiveram na linha de frente, sabem exatamente como conduzir esse processo.
Você tocou um ponto que é real mesmo. Ai, foi tudo ok, tudo perfeito, trabalhoso, mas chegamos aonde a gente queria. Mas a continuidade ela tem que existir, né? Acho que para os profissionais, com relação à aplicação dos dispositivos, os protocolos, a gente tem que estar sempre lembrando e se atualizando, né? Acho que a atualização ela nunca vai poder deixar de faltar ali, desde que a gente dê um start super importante, a gente não pode deixar isso daí passar despercebido, as atualizações, tudo. Então acho que isso vai ser super importante para a continuação do processo, né? Exatamente. Não perder a cultura de prevenção que um programa de certificação traz, né, para dentro da instituição. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas a gente podia ficar aqui o restante do dia conversando hoje. Mas, Adriana, muito obrigada pela participação, por dividir essa experiência com a gente. Ademir, muito obrigada também. A Hartmann, primeiro, está muito feliz em certificar as instituições que vocês trabalham, né? Em serem instituições com o selo do Prevenção em Ação. Então, a gente não tem nem palavras para agradecer o quanto vocês são importantes pra gente. Eu que agradeço todo o trabalho que foi feito e continuamos fazendo. E vai ser um sucesso sempre o nosso trabalho em conjunto. Em nome da instituição, a gente agradece também essa parceria, que essa parceria se estenda aí por mais muitos e muitos anos, que pra gente é muito importante da instituição, pros pacientes consequentemente. E obrigado pela oportunidade. Ficamos muito felizes com todo esse processo. E é isso. Obrigado. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Undicast. A Hartmann apoia, cuida, protege.